começo com você. O tema desse nosso especial de Natal é o poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto na Terra, de maneira geral, a partir do momento em que ele veio, a história se dividiu em antes e depois dele, como na nossa vida particular, cada um tem uma história para contar. Como foi a entrada de Jesus na sua vida? Eu nasci num berço católico, meus pais católicos, mas não praticantes. E na fase da adolescência, a fase da rebeldia, ali com os 13 anos, eu já estava inserido na igreja, fiz a catequese, todo o processo para fazer a primeira comunhão, fiz com 11 anos. E posteriormente a esse momento, eu entrei para o grupo de adolescentes na igreja. Mas com essa idade foi quando eu comecei a conviver com jovens, né? Pessoas mais velhas que eu. Eu era mais nova, desde os 11, convivendo com essa turma. E com os 13 eu dei o primeiro gole de cerveja. E foi nessa pegada aí que eu comecei a experimentar cada vez mais. Associado a isso tinha muita rebeldia, muita revolta com os meus pais. Eles muito ausentes, trabalhando muito. Meu pai era caminhoneiro, depois foi ascendendo assim, foi crescendo na empresa, chegou num cargo muito bom, numa distribuidora de bebidas. E minha mãe sempre trabalhando desde quando a gente era pequena. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. Tenho 2 irmãos mais novos. Mas foi nessa fase que eu fui experimentando ali outras coisas. Toda vez que eu brigava com eles, toda vez que eu me revoltava com eles, era a bebida que me aliviava. Mas não era mais a cerveja, era a cachaça, era bebidas mais fortes. Toda vez que eu saía à noite, aí eu comecei a me afastar daquele grupo, da igreja, e comecei a viver a minha vida de curtição, muitas vezes até sozinha, para aliviar aquela revolta, aquela raiva que eu tinha, que eu não sabia de onde vinha. Que aparentemente eu imaginava que era por conta dessa carência, que na época eu não tinha noção nenhuma, mas, enfim, era a forma que eu tinha para me aliviar o meu sofrimento. E eu comecei a beber todo dia. Eu arrumava dinheiro e comprava bebidas mais fortes, cada vez mais fortes. A dose também cada vez maior. Com quantos anos, Eliana? 13 anos. 13 anos ainda. E foi assim dos 13 até os 14. Eu vou resumir assim, esses 3 anos com muito envolvimento com a bebida, a ponto de eu ter uma gastrite aguda. Eu evacuava sangue, porque era muito intenso. Eu comecei a beber dentro de casa, porque na minha casa tinha aqueles cantos aquelas barzinhos de sala. Então era ali que muitas vezes meus pais não me deixavam sair de casa. Era ali que eu me refugiava, pegava uma garrafa de cachaça, o que tivesse. Levava para o quarto até eu me acalmar. Eu precisava da bebida para me acalmar. Comecei a me automutilar, porque veio a depressão, veio a solidão, veio a angústia, ninguém me entende, eu não consigo falar o que eu estou sentindo, porque ninguém vai me compreender. E foram assim esses anos, até que a minha mãe foi até um padre, no desespero dela, para pedir uma orientação. Uma luz, para saber como desenvolver isso comigo, né? Como me salvar dessa situação. Meu pai também frequentava o grupo de oração, e aí o padre disse assim, compra uma imagem de Nossa Senhora e coloque no quarto da sua filha. Daí minha mãe falou assim, seu padre, você não está entendendo. A minha filha não tem jeito, eu não consigo ver solução. Ela bebe todo dia. Eu já tinha feito exames, o remédio que eu tomava de tratamento, eu misturava com a bebida. Tanto o neurológico, né, por causa da depressão, insônia, quanto o do estômago, o intestino. Então, há 1 ano que eu fazia tratamento e nada resolvia para mim. E ela disse isso para ele, olha, minha filha é assim, ela gosta de rock, metal, punk. O quarto é cheio de caveira, cheio de skatista, cheio de cabeludo, todo pichado, é escuro, eu não sei o que fazer. Ele disse, compre uma imagem e coloque nesse quarto dela. Porque um momento ela vai enxergar essa Nossa Senhora, essa imagem. E é uma imagem. Pode ser de resina, de pedra, de madeira, uma estampa que seja, mas ela vai olhar para essa imagem e vai se lembrar que existe uma mãe no céu e uma mãe na terra que olham por ela. E minha mãe fez isso, colocou uma imagem, mas eu nunca tinha visto aquela imagem lá. Até que numa noite, eu namorava nessa época, um namoro que meus pais não aprovavam, porque o rapaz mexia com tráfico, era barra pesada, muito pesada.
E minha mãe não aceitava, mas ela teve que acolher, porque senão ela iria me perder mais ainda. Mas numa sexta-feira, ela não tinha deixado eu sair de casa, disse para mim, olha, você não vai sair. Isso porque eles já estavam acompanhando de perto todo esse processo, a escola já tinha reprovado na escola. E ela falou, se você quiser sair, nós vamos para casa da sua avó. Eu disse, eu não vou sair com vocês, por causa dessa rebeldia muito grande, eu vou ficar em casa. Saiu ela, meu pai, meus irmãos, eu fiquei em casa. Nessa época, eles já mais apropriados, tanto da fé, quanto de blindar, né? Não me deixar ter acesso à bebida. Já tinham tirado aquele barzinho da sala, já não tinha mais bebida em casa. Eu, às vezes, saía à noite, eu pegava com um amigo, com alguém que pudesse me dar. Mas naquela noite eu fui até o banheiro para pegar perfume, porque toda vez que eu brigava, eu precisava de alguma coisa para aliviar aquele sofrimento. Ou era me cortando, ou era bebendo, ou era fumando maconha, era alguma coisa que eu precisava. E eu fui até o banheiro, eu pensei, perfume? Não tinha bebida. Fui para a geladeira insistindo, né? Meu pai cozinhava, então tinha um pouquinho de vinho, e eu lembro, tem essa memória dele, né? De sempre cozinhar, temperando carne com vinho. Deixou um pouquinho de vinho, mas o vinho, aquela quantidade era muito pouca para mim. Eu fui até a despensa de limpeza e peguei álcool. Misturei os dois e comecei a tomar. E aí eu, ali bebendo, comecei a sentir uma tremedeira dentro de mim, comecei a sentir falta de ar, e comecei a entrar em desespero, porque eu não estava acostumada com aquilo. E de repente, naquela sujeira toda dentro do meu quarto, eu olho para aquela imagem de Nossa Senhora. Eu achei aquela imagem. Aí eu comecei a falar, Nossa Senhora, me ajuda, porque eu estou achando que eu estou morrendo. E comecei. E embaixo da Nossa Senhora era uma prateleira, tinha imagem, por trás minha mãe colocou uma oração. E eu comecei a rezar aquela oração. E de repente eu caí no chão, comecei a tremer, debater e perdi a visão. E nisso eu vi sabe aquelas histórias, né, da luzinha no final do túnel? Aí eu entrei em desespero mesmo, comecei, Jesus, me ajuda, eu estou morrendo. E me deu uma ideia, assim mesmo, com falta de ar e tremendo, de ir até o telefone. Então eu estava no meu quarto, para chegar até a sala onde estava o telefone, tinha um corredor, fui me arrastando, consegui ligar para uma amiga minha, e essa amiga já atendeu, eu falei, Giovana, vem me salvar, porque eu estou morrendo aqui. E ela falou, né, o que você fez dessa vez? E aí essa amiga foi me socorrer, me levou para o hospital, eu estava tão eufórica, fui algemada, fui sedada, e aí fui transferida para o outro hospital, que era acostumada a ser levada pelo meu pai, quando ele me achava na rua. E aí no hospital, quando minha mãe chegou, conseguiram entrar em contato com ela. Quando minha mãe chegou lá, o médico disse, o que aconteceu? Vocês quase perderam a filha de vocês. Agora chegou no limite. Esse médico já estava acostumado dos plantões, já conhecia os meus pais. Ela chegou no limite, vocês quase perderam a Eliana. Minha mãe não sabia o que falar, muito envergonhada também, mas naquela noite eu tive alta. No outro dia de manhã, eu acordei com uma ressaca daquelas, né? Mas com uma coisa diferente dentro de mim. Um nojo daquela vida. E o que aconteceu, né? Por que minha mãe não tinha deixado eu sair naquela noite? Porque naquele outro dia, no sábado, um padre ia na minha cidade, é o Padre Léo. Ele ia na minha cidade para fazer um encontro para jovens. Isso foi no ano de 93. Minha mãe, ela jejuou, ela rezou, ela convidou as amigas dela para fazer intercessão, tudo para eu poder ir. E num dia antes eu apronto essa. Então ela pensou, agora tem jeito mesmo, né? As esperanças que eu tinha acabaram. Ela já tinha me convidado, mas eu, na minha rebeldia, não vou para a igreja, não quero ir e tal. Naquele sábado eu acordei com um coração diferente, sabe? Uma coisa diferente. O coração hoje a gente entende o que é, mas naquele dia era uma coisa estranha. Eu estava com nojo daquela vida, não sabia mais o que fazer. Me arrumei e aí fomos para o ponto de ônibus. Chegando lá, encontrei com um amigo que estava indo para esse retiro. Eu falei, mãe, confia em mim. Difícil para ela, mas confia em mim, eu estou indo para lá. E aí fomos. E de repente aparece esse padre, o tal do Padre Léo, e pegou o microfone e disse assim, olha, jovens, eu vim aqui para celebrar a missa, para vocês, mas
quando eu estava me preparando, Jesus falou comigo que não era para celebrar a missa agora. Era para fazer uma oração de cura interior. Aquilo ali me impactou de um jeito que eu falei assim, cara, esse cara é muito fera, né? Que Jesus fala direto com ele. E fala para ele trocar a missa. E aquilo me encantou, sabe? Me chamou atenção. E aí eu fui me abrindo aquilo que ele estava falando. E ele estava falando exatamente o que eu já tinha vivido. Uma vida na bebida, que não tinha solução. Uma vida de maconha, como usuária. Uma vida na sexualidade completamente desregrada. Porque eu saía, você sabe como que é. A bebida, a droga, sexo, tudo a vida louca. E eu não sabia como sair daquilo. Cada vez mais me afundando, a solidão, tristeza, depressão. E eu comecei a chorar, e orar em línguas. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia o que era. E chorando. E de repente eu disse, Jesus, eu não aguento mais essa vida. Entra na minha vida e me muda, porque eu já tentei tudo isso que ele está falando. Tudo que ele está falando, droga, bebida, sexo, namoro, desregrado, tudo, mentira, desobediência. Não aguento mais ver meus pais sofrendo. E eu não aguento mais, só que eu não sei o que fazer. Entra na minha vida. E ele falou do perdão a nós mesmos, por tudo de errado que a gente já tinha feito, o perdão às pessoas que nós magoamos, ferimos, e que também nos magoaram, e a Deus. E ali eu tive uma imagem na minha cabeça, ali na imaginação do meu pai e da minha mãe. Naquela situação ali, eu não tinha entendido por quê, né? Porque depois tem toda uma história da carência, da ausência. Não que eles sejam culpados. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito para nos dar uma vida que eles nunca tiveram. Mas era o jeito que eles entendiam que era o amor. As escolhas erradas foi eu que fiz. Mas ali, naquela hora, eu não tinha entendido, só sabia que era para perdoá-los. E eu me dispus e o padre ia conduzindo. Olha, perdoe essa pessoa, imagine que ela está aqui. Jesus te mostrou, então abrace, fale o nome dela. Agora vira para o lado de quem está aí, perto de você. Abraça essa pessoa e imaginando que essa é a pessoa que Jesus te mostrou aí no seu coração. E tinha um jovem do meu lado, eu abracei. Aí o padre no palco, né, dizendo, mas não se contente em abraçar só essa. Vira para o outro lado e abrace a que está do outro lado. Eu estava na geral, né? Era um ginásio, eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. Então era o maior ginásio que na época era lá, Álvares Cabral, lotado de jovens, eu estava lá embaixo, bem no fundo. Quando eu viro para mim, estava na direita, quando eu viro para a minha esquerda, meu pai e minha mãe, na minha direção, vindo na minha direção, chorando, porque eles ouviram a oração. Vieram me abraçar, me encontraram ali naquela multidão e nós choramos, nos perdoamos. Minha mãe conta a versão dela, né, que ela voltou para casa, muito angustiada, mas intercedendo para que Deus fizesse alguma coisa naquele retiro. E ela sentiu muito forte de estar comigo, de se encontrar comigo. Mas como que ela fazia isso? Não tinha celular, meu pai estava trabalhando, 2 meninos pequenos com ela. De repente meu pai chega para almoçar. E a primeira coisa que meu pai fala é assim, Ednete, minha mãe é Ednete, olha, eu não sei, mas eu estava na rua e uma coisa me incomodava, dizendo que a gente tem que encontrar com a Eliana. Tem minha mãe, quando conseguiu falar com meu pai, né, que estava indo para o retiro, e ele chegou e falou assim, olha, eu senti que a gente tem que encontrar com a Eliana. Ela disse, então é de Deus, porque eu senti a mesma coisa. Quando eles chegaram lá, deixaram meus irmãos com minha avó, foram para o encontro e chegaram exatamente naquele momento. Ali eu entendi que foi meu grande encontro com Cristo, com Jesus, através do perdão. E não somente essa cura espiritual da alma, do coração, porque a minha vida realmente ela mudou naquele dia, mas também fisicamente. Que na outra semana eu tinha uma consulta marcada por causa dos problemas que a bebida tinha me causado. Há 1 ano, que eu tinha gastrite aguda e evacuava sangue, o intestino já tinha sido destruído pela bebida, estômago também. E aí fui fazer uma colonoscopia e uma endoscopia e o médico se assustou. Eu não tinha mais nada. Meu estômago e intestino estavam zerados.
estavam curados. E a partir dali, a minha vida foi outra. A espiritualidade que me cativou, porque foi a espiritualidade ali do encontro, foi a espiritualidade carismática. Então eu corri para o grupo de oração, aquele grupo que eu ficava deitada, dormindo, que minha mãe me levava. Então a palavra de Deus era todo dia, Eucaristia era todo dia, porque a minha vida afetiva e sexual estava destruída. E eu fui impelida a ir todos os dias receber Jesus Eucarístico. E aí na fila da comunhão eu pedia: Jesus, cura a minha afetividade e sexualidade, equilibra isso. E eu comecei a cair de cabeça nessa vida nova, até sentir no coração de entregar toda a minha vida a Deus, na Canção Nova, numa comunidade católica. Lá eu vivi por 18 anos, conheci meu esposo lá, somos casados há 21 anos, temos 2 filhos, um de 19, o Daniel, e a Helena, de 14. E temos essa vida missionária, feliz, como família, em tudo que Deus nos proporciona, não só na música, mas em tudo que Deus nos proporciona, nós entendemos que a nossa missão é evangelizar. Todo mundo no seu caminho para Damasco. Exatamente. Para os que ainda não fazem parte dessa missão com a gente, temos um convite. Neste Natal, queremos te convidar a multiplicar essa mensagem. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo hoje, você ganha uma segunda assinatura, um presente que transforma não apenas uma vida, mas 2.